igreja! Bom dia, EBD! A paz do Senhor a todos! Eu voltei e eu tô muito feliz. Voltei, né, depois de ter passado por um deserto, mas como deserto não é lugar de ficar, deserto é lugar de passagem, Deus me tirou. E eu louvo a Deus para a vida de cada um que intercedeu pela vida da minha família, né? Eu glorifico a Deus, né? Isso é o poder da oração, isso é o poder da igreja, amém? E falando em igreja, né? Eu tô aqui de volta, né? Mas com uma novidade, né? Com a nova revista da EBD, do terceiro quadrimestre, né? Que se titula Tessalonicenses, Visão de uma Igreja Local. Amém? Lá atrás, com as duas revistas, né? Isso é uma continuidade, né? E eu glorifico a Deus, né? Porque Deus deu essa visão para nossa igreja, para a igreja de Alto Alvim, porque a igreja, né, é onde nós nos reunimos, né, onde a gente está em comunhão com os irmãos, onde a gente vai aprender a palavra de Deus. E glorifico que é uma igreja que tem uma escola bíblica dominical, muitas igrejas não têm, e nós temos essa diferença. A nossa escola dominical está aí, firme e forte, até com pandemia a gente está aí, e eu glorifico a Deus, né? Lá atrás, né, nós estamos desde o começo, né, que Deus colocou no coração da gente, né, sobre o amor uns com os outros, né, sobre a comunhão, né, e a gente tem aprendido a ser sal e luz, a gente tem aprendido com os professores, né, todos os domingos lendo, né, mesmo, né, infelizmente a gente não pode estar junto, né, mas Deus tem nos sustentado, né? Deus tem dado estratégias pra gente, e eu glorifico a Deus, né? Que a gente tem aprendido, né? Num mundo hoje tão delicado, né? Com tantos medos, né? Tantas pessoas sem esperança, né? Mas nós temos um Deus vivo, né? Que nos dá esperança de saber que a gente nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e as lições têm nos ensinado isso, né, ser firmes na palavra, né, estar unido, ter esperança, ser sal, luz, e ser o verdadeiro cristão, né, porque Jesus vai voltar. A palavra, ela não muda, o mundo muda, mas a palavra de Deus não muda. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. E a gente tem a oportunidade, como igreja, de ter uma escola dominical que nos ensina, né? E fique esperto, porque quem é esperto aprende, né? E pratica, né? Então, nas outras revistas anteriores, né? A gente tem crescido, né? A gente tem crescido na fé. Eu tenho certeza que tem feito a diferença na sua vida, porque tem feito diferença na minha também. Amém? Então vamos continuar. E essa revista, tá? Ela tá vindo com lições maravilhosas, né? Porque a gente nessas duas cartas de Paulo, os professores vão estar ensinando para você, vai lembrando você, entendeu? Que você tem um propósito, né? Que Deus tem um propósito na tua vida, na vida da igreja dele, que é o ID, é o comportamento, é a santidade, é tudo para a glória de Deus, é a volta de Jesus, enfim, para que a gente fortaleça, amém? Então hoje, quem vai dar essa abertura na primeira edição é o Eric, né? O professor Eric, e que Deus esteja abençoando ele e que te abençoe, para que Deus dê o discernimento da palavra, né? Para que a gente aprenda e pratique essas lições, tá bom? E você que ainda não tem essa revista, só dá um joinha, fala eu quero, eu preciso, eu quero participar, né? E nós, né, da direção da EBD, vamos estar te enviando a revista, seja ela de uma maneira como revista mesmo, ou pelo seu e-mail, a gente vai estar escaneando enfim,
você vai ter a revista, tá? Só dá um alôzinho pra gente no grupo da igreja, tá bom? E lembrando, gente, vamos, pra marcar presença, 9h45, escola dominical, dê um joinha, né? Dá um ok, né? Eu sei que tem gente aí, mas é só, né? Pra gente estar interagindo, nós somos igreja, tá bom? Tá, vamos ler a nossa divisa, que a gente tem lido desde o começo, né? No primeiro quadrimestre, né? Que é Gálatas 5, 22 e 23, que é bênção, que é fruto do Espírito, que é aquilo que a gente tem que pedir para nós e praticar, para que a gente seja cheios do fruto do Espírito, amém? Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. Que a gente produza nas nossas vidas o fruto do Espírito. Amém? Para que o que virá, a gente está cheio de Deus. Amém, irmãos? Então, parabéns pelos aniversariantes, tá? Parabéns, né? Por todos que fizeram aniversário, que Deus dê para vocês muitos anos de vida. E eu quero dar boas-vindas para os novos componentes da EBD. Seja muito bem-vindo, amém? Glória a Deus, tá? Irmãos, nós queremos como igreja dizer para vocês, tá? Que a gente está unido em oração, tá? Por todos os pedidos. Fiquem com toda a liberdade para fazer todos os pedidos, porque cada pedido, né? A gente tá orando um pelos outros, amém? E vamos orar, irmãos, vamos orar para pedir a Deus que conforte o coração dos enlutados, que o Senhor faça com que a gente queira mais dele, amém? E muitos enfermos, né? Nós temos a felicidade de ter um Deus, né? Que me formou no ventre da minha mãe e que é um Deus que tudo pode, que não existe impossível para ele, né? Glorificamos a Deus também pelas respostas que ele já deu, né? De enfermidades, né? Curadas, né? Que Deus já tem aí muitos, né? Muitos testemunhos de vitória, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então vamos orar, irmãos? Vamos orar para que essa lição, ela venha, né? De encontro com as nossas necessidades, porque nós precisamos aprender mais de Deus. E nós, com a escola dominical, é um culto que nós prestamos ao nosso Deus, é um culto falando para Ele: eu quero mais de Ti, eu quero aprender da Tua Palavra, eu quero praticar a Tua Palavra, eu quero viver a Tua Palavra, amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus amado, nós Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado a Ti, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, nós queremos declarar o nosso amor, Senhor, a Ti, Senhor, e dizer, Senhor, que nós necessitamos de Ti, Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor amado, por esse começo de semana, Senhor, que nós dedicamos, Senhor, esse primeiro dia a Ti, Senhor amado. Nós queremos Te dizer, Senhor amado, que que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Pai. Então, quero Te pedir, Senhor amado, que essa lição, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor, que a gente possa estar aprendendo, praticando, Senhor, abençoa cada professor que vai dar cada lição, Senhor, dando discernimento para eles, sabedoria, Senhor amado, para que eles possam passar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e nós aprendermos ela, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, de saber que o Senhor é socorro presente no dia da angústia, Senhor. Saber, Senhor amado, que cada pedido de oração, Senhor amado, nós nos unimos como igreja, Senhor amado. Senhor, nós pedimos por um Deus, Senhor, que
que ouve, Senhor, que responde, Senhor, que não chega atrasado, Senhor amado, e que nós temos um nome que está sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor amado, que nós sempre, todos os dias, nos lembramos, Senhor, de onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor nos colocou, Senhor, que a gente esteja sempre voltado para o primeiro amor, Senhor amado. Senhor amado, que nessa revista, nessas lições, Senhor amado, a gente possa estar praticando o verdadeiro evangelho, Senhor amado, aonde nós estivermos, Senhor amado, e que a tua igreja, Senhor amado, possa, Senhor, viver o verdadeiro evangelho, Pai amado. Ó, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e nós te damos toda a honra, todo o louvor, Pai. Muito, muito, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas, Senhor, e em tudo nós te damos toda a honra, toda a glória. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, logo depois da lição, né, dada pelo Erickson, o Paulinho vai estar soltando os quiz, as perguntas, né? Então, nunca esquecendo, as respostas é direto no particular do Paulinho. Tenha uma boa semana e nós vamos nos encontrar virtualmente, mas nós vamos nos encontrar mais tarde no culto da noite. Amém? Deus os abençoe, uma boa semana abençoada a todos. Olá, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Sou Erickson, tudo bem? Me conhece aí do louvor? Hoje eu estou extremamente lisonjeado por ter sido convidado para essa aula pelo nosso diretor de ABD, Paulinho. E espero fazer jus e contribuir com os irmãos com essa lição. Nós vamos começar com um panorama sobre a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Seria uma carta maravilhosa para ser estudada e hoje nós vamos ter um panorama bem geral com ela aí, bem bacana, entendendo como essa carta pode contribuir para a edificação pessoal e da igreja. Vamos lá? Eu queria introduzir com vocês dizendo: bem-vindo a Tessalônica. Cidade maravilhosa. Você acaba de ver um vídeo grande da cidade nos dias de hoje. Uma cidade imensa, segunda maior cidade da Grécia. É a cidade de Salônica. Uma cidade muito importante, numa região portuária, linda. Hoje, muito bem desenvolvida, muito bem estruturada. E o que não era diferente daquela época. Já era uma cidade extremamente importante para o Império Romano, por ser uma cidade com um dos seus principais portos, um acesso
fácil a Roma, a rota para os navios estarem indo para Roma. Era uma das capitais ali da região, da Macedônia. Ficava ali próximo de Filipo, passava um pouquinho ali Neópolis, Anfípolis. Então vamos falar um pouquinho sobre essa cidade maravilhosa. Hoje o nosso alvo da lição é a gente conhecer o panorama das cartas de Paulo, é a gente refletir sobre o contexto cultural e geográfico da igreja de Tessalônica e a influência que exerce sobre eles, e descobrir que o estudo dessa carta será relevante para a vida pessoal e a vida da igreja. Vamos lá? Vou mostrar para vocês esse mapa, mostrando a segunda viagem missionária de Paulo. Se a gente começar ali em Atos 16, nos últimos versículos, vamos falar que Paulo e Silas foram ali e saíram de Filipo, da casa de Lídia, e ali passaram por duas cidades, partindo para o 17, e dessas duas cidades foram para Tessalônica. Vamos ler o texto base, a gente vai conseguir compreender um pouco melhor. O texto base diz em Atos 17, do 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, segundo o seu costume. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui, e Jasão os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Quando Paulo e seus colegas visitaram a Tessalônica no ano 49 ou 50, já era uma cidade importante. Salônica, uma cidade que tinha por volta de 200 mil habitantes, estimulado mais ou menos. É a segunda maior cidade da Grécia, como eu já tinha falado, uma cidade gigantesca, já tinha introduzido sobre essa parte. E é muito interessante você ver o que acontece e como é o ministério relatado em Atos 17. Esses 9 versículos é riquíssimo e a gente vai acabar destrinchando mais no decorrer da lição. Vamos olhar os outros tópicos? A igreja é fundada, o fundamento da igreja. Lucas ele vai relatar para nós como a cidade ela foi evangelizada. Foi durante a segunda viagem missionária de Paulo, já vai falar ali que Paulo saiu da região de Filipo, que ele passou por 2 cidades menores e parou em Tessalônica. Isso já mostra a maneira com que Paulo trabalha. Paulo trabalhava, no caso, buscando pontos influentes, onde o evangelho poderia ser melhor disseminado, onde a palavra de Deus tivesse um maior alcance. Então mostra bem claro como Paulo, além de ser um homem eloquente, um homem preparado, conhecedor, usado pelo Espírito Santo, era alguém também que tinha uma boa estratégia para a formação da igreja. Acreditam-se também que ela é a segunda carta do apóstolo Paulo, que ela foi escrita logo após a carta de Gálatas, que foi antes do concílio. Há uma discussão sobre a carta de Gálatas, quando foi feita, mas acreditam-se que essa carta foi a segunda carta de Paulo. Paulo pregou como lá? Como que Paulo fez? Né? Vai falar lá em Atos 17, no capítulo 17, no verso 3. Explicando, provando, entendeu? Que Cristo
deveria sofrer e ressuscitar. Ele discutiu, explicou e provando. Capítulo 17 de Atos, versos 2 e 3, ele fala que ele discutiu, ele entrou em discussão, ele conversou, ele explicou a palavra, aí ele explicou como seria essa questão do Messias, do Cristo, dentro das profecias, e depois ele provou a necessidade. A Bíblia fala que muitos creram. Proclamou a história de Jesus de Nazaré. Ele falou quem era Jesus. E ele relacionou os pontos. Fala que alguns judeus creram, muitos gentios creram. Então, é um relato muito interessante acerca do como o judaísmo era um pouco fechado. Dentro da sinagoga, Paulo, com 3 semanas, convenceu aqueles que estavam lá há muito tempo indo sempre, porque é um costume do judeu estar aos sábados na sinagoga. Mas os prosélitos também falam que foi uma multidão grande. Então, quando fala da oposição que a igreja enfrentou, trazendo para um outro ponto, mostrando que esses outros que não creram juntou a multidão com inveja, com mentiras, começaram a proclamar aí verdades. Mas há alguns pontos interessantes que eu queria que você meditasse comigo. Acho interessante quando fala esses agitadores, que eles começaram a fazer barulho, bagunça na cidade. Eles disseram, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo. Para você ver como era o evangelho de Paulo, falando alvoroço pelo mundo. Então o evangelho de Paulo já era algo que já tinha chegado de uma certa forma aos alcances do ouvido do povo lá de Tessalônica. Causado alvoroço pelo mundo. Eles não criam, mas eles mesmos relatam a influência de Paulo, a maneira com que era importante, como era chegado a todo o mundo, ou a todos os lugares conhecidos por eles, pelo menos, esse evangelho. E vão falar de como Jason, apontarem ele como líder, por estar recebendo ele em casa, possivelmente um ponto de pregação, uma igreja na casa de Jason. Não encontraram Paulo e teve esse enfrentamento de oposição, essa perseguição, tiveram que pagar fiança. Para os judeus, o fato de apontar Cristo como Messias, muitos viam como uma blasfêmia, um pecado, algo que tinha que ser repudiado. O povo judeu não aceitava o evangelho de Paulo. Alguns judeus se converteram, mas em grande maioria não aceitavam a Cristo. Os próprios judeus entregaram, os próprios fariseus entregaram Cristo ao Império Romano para que fossem crucificados. Mas para o Império Romano, você acusar alguém de instituir um novo rei, nossa, era uma acusação terrível. Era digna de pena de morte. Era uma acusação muito grande. Aqui fala que eles pagaram fiança e saíram. Possivelmente por alguma falta de prova, porque para o Império Romano, você instituir qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de lei que seja contra o decreto de César, era algo terrível, terrível e temido por todos naquela época. Vai falar sobre a perseguição, de como eles sofreram, como essa igreja passou. Essa igreja que acabou de se formar, essa igreja que o apóstolo Paulo acabou de passar por ela, acabou de ensinar, acabou de estar com ela, esteve um tempo com eles, já está sofrendo essa perseguição. Vai falar muito claro aqui assim dessa oposição que eles enfrentam, que é algo terrível. Depois vamos começar a entrar na carta de Paulo. Boas notícias, né? São boas notícias que Paulo recebeu. Vai falar que trazendo notícias de fé e amor, de como essa igreja era rica em amor, de como essa igreja manteve a fé, de como essa igreja superou toda essa tentação, de como essa igreja superou toda essa provação. Começa o primeiro capítulo falando que acerca de Paulo, de Silas e Timóteo, escrevendo essa carta, cita o nome dos 3, e Paulo fala, né, que fica muito feliz porque certamente essa conversão não foi só uma crença, mas foi uma obra do Espírito Santo, pela maneira com que eles suportam, com que eles aguentam e resistem
as tentações e as provas que são impostas pelos seus adversários. Entendeu? E logo em seguida, vem más notícias. Ele tem tido ao seu conhecimento algumas notícias que não agradam muito. Algo que essa igreja tinha praticado, tem deixado tomar parte, tem entrado na vida desse povo, e Paulo, com esse cuidado amoroso e pastoral, começa a exortar a igreja, começa a dizer para eles, falar sobre alguns pontos dessas notícias, alguns detalhes assim. Ele começa a trazer para eles um cuidado, uma exortação, uma advertência, relembrar. É um ponto muito interessante nessa carta, pelo menos na primeira carta, se você olhar, sempre os versículos finais vão estar sendo referidos à escatologia, ou seja, sobre a volta de Cristo, sobre a esperança na ressurreição dos mortos, sobre encontrar com Cristo nas nuvens, sobre arrebatamento. Então essa carta ela tem ensinos muito relevantes, muito importantes, onde vai falar de amor, vai falar da exortação, do cuidado, vai falar de manter a fé, mas vai falar também da ressurreição. Essa carta vai falar. Vamos ter lições maravilhosas que vão nos trazer bastante edificação. Então, o conteúdo da carta. Qual que é o conteúdo da carta de Paulo? Primeiro tem a narrativa, vai falar da conversão, do entusiasmo. Esse conteúdo narrativo vai trazer para nós ali do primeiro capítulo até o capítulo 3:13. Vai falar ali mais ou menos ali como Paulo, como eles receberam, como eles são amorosos, como são bons, como aquilo funciona. Vai falar da exortação no capítulo 4 ao 5:28, acerca da exortação pelas coisas. Vai trazer a exortação do capítulo 4, 1 ao 5:28, exortando eles acerca das imoralidades, acerca da perversão sexual, de que nós somos chamados para ser santos, de que Deus não chamou para qualquer coisa, que eles tinham que rejeitar o convite do homem para a imoralidade, porque rejeitando ao homem eles estavam com Deus. Do contrário, eles não estariam negando o cara, mas eles estariam dizendo, se afirmando a obra do Espírito. A perseguição era severa, a falta de ensino entrando na igreja, gente que estava tomando partido, entrando com um ensino distorcido, querendo falar mal de Paulo. Era uma coisinha muito, muito complicada. Quando fala desse sofrimento assim, a perseguição que era cruel, grupo de preguiçosos, gente que não queria trabalhar, gente que estava ali para simplesmente se apoiar na caridade dos irmãos, queria estar ali na igreja ali, muitas vezes pode ser até mesmo esses falsos profetas, não queriam estar trabalhando, mas estavam ali tirando proveito. E Paulo exorta para que cada um coma do seu trabalho, para que cada um trabalhe animosamente, para que eles tenham uma dedicação no trabalho. Na segunda carta, Paulo chega a falar até mais grosso: irmão, você é a parte desses que não querem trabalhar, e se você não quer trabalhar, não coma. Os que não querem trabalhar, que não coma. É uma exortação até bem direcionada, a gente já vê os problemas que isso gera. Então as cartas elas vão trazer para nós assim muitos detalhes importantes, muitos detalhes que devem ser ditos, devem ser ressaltados, devem ser colocados. Muitas lições vão chegar, essa aqui é só uma introdução. Se a gente pegar cada detalhe, cada maneira com que Paulo lida com as coisas, com que ele lida com os problemas e as circunstâncias, como Paulo traz essa perspectiva mesmo na crença da ressurreição, como ele fala que já tem ensinado, já tem falado acerca da salvação, como Paulo fala na segunda carta dele também, acerca de como os mortos vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos vamos ser levados por Cristo quando ele vier em glória. Como Paulo fala que quando os anjos tocarem a trombeta e Cristo descer com os anjos em labareda, quando aqueles que não querem a Cristo, que não aceitaram o Evangelho, vão ser julgados. Ele vai falar diversas coisas maravilhosas, diversas lições escatológicas, vai falar acerca de manter o amor, do cuidado fraternal, vai falar acerca de tomar um cuidado com o trabalho,
vai falar de como ele deu o exemplo de estar ali, trabalhando, fazendo tendas noite e dia, para que fosse um exemplo para a igreja a ser seguido, para que o pessoal não fosse alguém acomodado, para que eles não aceitassem qualquer pessoa, para que não tivessem ninguém escorado um no outro, mas que eles trabalhassem em conjunto, que esse trabalho gerasse os frutos, e que você comece do seu próprio trabalho, não ficasse esperando o trabalho do seu irmão, ficasse encostado assim, apenas procurando tirar proveito, enganando. Então, essa personalidade de Paulo, esse cuidado pastoral, esse Paulo que era um missionário, esse Paulo que era alguém muito usado pelo ministério do Espírito Santo, alguém que tinha feito algo maravilhoso, estava na sua segunda viagem missionária. Esse Paulo que era discípulo de Gamaliel, esse Paulo que foi alguém que foi judeu, fariseu, alguém que estava ali, tomou particípio da morte de Estevão, esse Paulo que foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, esse Paulo que ficou cego, esse Paulo que foi evangelizado, esse Paulo que nos relata que teve uma experiência sobrenatural, a qual Deus nos mostrou muitas coisas. Ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou. Esse Paulo, ele tem um cuidado nessa igreja pastoral, amoroso. Por mais que ele relate em Paulo, Silas e Timóteo no começo, no final da primeira carta, você vê ele assinando e você vê que a ênfase da carta é totalmente dele. Você vê que a autoria da carta é dele. Você vê que ele relata os seus amigos, ele fala sobre eles, mas é indiscutível como Paulo ele é relacional, como Paulo ele desenvolve com a igreja uma proximidade assim ao dizer. Então essas cartas revelam muito a personalidade de Paulo. Vai falar que seja um modelo ali, essa carta tem que ter um modelo, dar um modelo de base para aqueles que estão na igreja. Essa carta tem que trazer um modelo de vida para mim, para nós como igreja, que nós possamos enxergar nas cartas de Tessalonicenses algo que molde, algo que traga. Então esse cuidado de Paulo, essa maneira de ser pastoreado, que nós possamos ser pastoreados direto pelo apóstolo Paulo, fazendo o estudo dessa carta, revelando a característica de uma igreja local que era amorosa também, uma igreja local que ela era cuidadosa, zelosa. Vai falar que Timóteo, quando relata uma boa notícia, falar que foi muito bem cuidado, bem tratado, que os irmãos receberam bem, que essa igreja tinha um cuidado muito grande. Eles estivam até assim, os desafios que eles estavam sofrendo por conta da perseguição, eles continuavam em amor, eles continuavam em união, eles eram uma igreja nova, porque Paulo teve que sair fugido, mas mesmo assim eles perseveravam, porque ele era uma igreja eleita. Paulo vai falar que Deus os elegeu, Deus os escolheu, era uma igreja que foi chamada no Espírito Santo, era uma igreja que estava ali com zelo pelo aquilo que tinham, era uma igreja que estavam crescendo, e principal fundamento do Evangelho, que é o amor, que é o maior de todos os dons. Não importa qual dom você esteja, não importa como você esteja, o fundamento maior de tudo é o amor ao próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala da ressurreição, eu já falei sobre a questão de que os primeiros versículos da primeira carta, os últimos versículos dos capítulos da primeira carta vão trazer sobre escatologia. Mas Paulo ele foi muito cuidadoso. E base dessa igreja, ela estava fundada tanto no ministério pastoral de Paulo, acerca do cuidado, do amor, de como ele destrinchou a vida de Cristo, mas ela estava muito fundado no aprendizado da escatologia, da doutrina das últimas coisas, dos últimos dias. Paulo ele deixa essa igreja muito embasada acerca de que Cristo vai voltar, acerca da ressurreição. Porque se nós tivéssemos a esperança nos dias atuais, se nós tivéssemos a esperança baseada em nossa força, possivelmente diante desse contexto de pandemia, desse contexto de sofrimento, nós estaríamos sucumbindo à nossa fé. Mas quando nós temos uma esperança em algo que é eterno, algo que é etéreo, algo que é imortal, algo que é totalmente firme, forte e verdadeiro, como é a volta de Cristo, se nós tivermos a esperança naquilo que a
Bíblia nos diz que Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Que após ele ter estado ali com aqueles, ele subiu para o céu, mas que ele prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja. Se nós tivermos uma convicção firmada dentro dessa doutrina escatológica da igreja, se isso for embasado em nosso coração, se eu e você tiver essa esperança, pode vir a perseguição que vier, pode vir a angústia que vier, nós estaremos firmados em algo forte, na rocha, naquilo que Cristo falou. Nós estaremos firmados no Evangelho, como Marcos 13, que fala que Cristo retornará, que ele vai juntar os seus, que ele vai recolher, que os mortos vão ressuscitar. Como fala o livro de Apocalipse, Apocalipse 7, fala da grande reunião, onde a gente de todas as nações, tribos, raça, glorificando ao nome do nosso Deus, ao Cordeiro Santo que venceu. Então, se nós tivermos uma escatologia, se nós tivermos uma fé no sobrenatural, em Cristo, e não no nosso braço, não há tentação, não há luta, não há nada que nos vença. Nós vamos poder estarmos firmes diante da dificuldade. Então, essa é a natureza teológica. O que a gente vai querer aprender com essa visão? São verdades que estimulam o evangelismo, promovem santidade, fortalecem a comunhão, orientam o culto e inspiram a esperança. Essa é uma frase de John Stott, igreja de Tessalonicense. Uma igreja que, através do apóstolo Paulo, recebeu ali na sinagoga, durante 3 semanas, uma discussão acerca daquilo que eles falavam, uma explicação acerca daquilo que não entendia, dentro da palavra, dentro do contexto da palavra, dentro das profecias. Ele mostra o Messias, e depois ele mostra quem é Cristo. E qual a necessidade que tinha de Cristo morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, ir para o Pai e tornar para nós, para nos buscar. Essa é a esperança. Paulo fala que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Paulo vai trazer diversos ensinos. E essa igreja prosperou em amor, essa igreja foi ensinada em santidade, essa igreja foi ensinada em questão do culto, essa igreja foi ensinada a perseverar e a vencer em Cristo Jesus. Se nós olharmos as cartas, nós vamos ver que o próprio Paulo fala que ele mesmo quis voltar, quis retornar, ele não conseguiu voltar, mas deixou aqui uma igreja fundamentada, com lições importantíssimas para a minha e para a sua vida. Amém? Espero que esses próximos estudos venham estar agregando mais pontos que foram abordados aqui, que esses próximos estudos ainda venham estar abrindo meus olhos e abrir os seus olhos, que nós possamos ter uma visão ainda melhor como comunidade, como igreja e como cristãos, e que nós possamos desenvolver cada vez mais Cristo em nossas vidas, e que nós possamos ser cada vez mais a imagem e a semelhança do nosso Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Essa foi a lição de hoje. Até a próxima semana aí. Eu não apareço aqui, mas apareço no culto aí. Bom, até mais tarde. Eu espero vocês no culto aí às 7, assistindo aí com a gente em louvor. Cantem, participem, acompanhando a palavra do Senhor. Participem no chat, compartilhem. Até mais tarde. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, tá bom? Bom domingo e até mais tarde à noite.